Pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, bem na hora passa uma moto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui então para mais um pré-aula da probabilidade estatística, né? E a gente vai estar falando então das medidas de dispersão, né? E na nossa aula a gente vai começar a trabalhar com esses dados de forma agrupada, ou seja, utilizando tabela de frequências, criar intervalos de classe, tá? E também retomar essas medidas, né, para esses tipos de dado, para esse tipo de organização de dados, né? Ou seja, quando nossos dados já estão agrupados ou organizados, tá? Então vamos lá, né, gente? O que é essa dispersão dentro da estatística, tá? Então nós vimos até o momento, né, na nossa aula passada, as medidas de posição, né, ou medidas de tendência central, a média, a mediana e a moda, né, que passam a descrever então ali alguns valores numéricos, tá, que observam o ponto de equilíbrio dos nossos dados, ou entorno, né? Normalmente a média tem esse valor, a mediana, o ponto central que divide o conjunto exatamente aumentam, 50% abaixo, 50% acima, tá? E a moda, que é o valor que tem a maior frequência, mas não tem tanto valor estatístico, mas mais probabilístico, tá? O problema delas é que elas não vão informar para nós, tá? O grau de variação, ou seja, a variância dos nossos dados. Se esses dados estão muito dispersos, né? Ou se eles estão em torno, tá? Em torno ou próximo da nossa média. Tá? Então a gente viu ali que a média ela é muito influenciada pela questão dos extremos, principalmente se existe a presença de outliers. Né? Então você tem ali que medir essa dispersão para verificar se os dados estão muito próximos desse valor, que é o nosso valor de média, ou se eles estão um pouco mais distantes. Tá? Então nós podemos ter vários conjuntos, né, ou vários grupos de dados nos quais as médias, né, ou a média, as medidas de tendência central são as mesmas ou muito próximas, tá? Porém eles apresentam uma dispersão ou uma variação muito grande, tá? Então essa medida de dispersão, elas vão quantificar essa variação dos dados em relação à média. Tá? E qual é o seu grau de representatividade, tá? Ou seja, significância, se é muito disperso ou pouco disperso, tá? Exemplo, se eu tomo duas linhas de produção, tá, que fabricam as mesmas peças, cujos comprimentos devem ser, tá, de 75 centímetros em média. Lembra por que eu estou falando 75 centímetros em média? Nenhuma máquina, né, por maior que seja a sua precisão, ela vai fazer uma peça com 75 centímetros. Ela vai fazer com 75,1, 75,01, 74,99. Ela vai apresentar uma certa variação nesses valores deste comprimento. Tá? Então, fazendo algumas medições periódicas, verifica-se que as linhas, né, estão produzindo peças com medidas próximas deste valor. Tá? Ou seja, a média, a tendência é que seja 75 centímetros, tá? Porém, né, quando a gente olha para esses dados, então, por exemplo, a linha 1, você percebe que os dados, né, os nossos valores obtidos desse experimento, eles estão mais concentrados em torno dos 75 centímetros. Ou seja, você tem um valor mais representativo. Então quer dizer que 75 centímetros está quase condizente realmente com o valor esperado de produção dessa máquina. Tá? Já a linha 2, você consegue perceber que esses dados estão mais dispersos. Tá? Você tem uma quantidade de valores que encontra-se mais abaixo, outro acima, apresentando então-se uma variação maior, eles estão mais distantes desse ponto chamado média, tá? A média é 75, mas a dispersão que você tem é maior, a variabilidade é maior desses seus dados. Como é o caso, né, do estudo de caso que nós fizemos sobre a questão da empresa Sugben, né? Você tinha uma grande variabilidade no diâmetro externo daqueles tubos de sucção, certo?
E a ideia, no caso lá, era fazer o quê? Uma correção dessa variabilidade para diminuir essa dispersão. Você ter uma estabilidade, um equilíbrio dentro daquela produção. Tá? Então, a importância de se verificar essa questão de desvio, né, ou mesmo essa questão de variabilidade, está nesta relação. Você observar essa dispersão, tá? Essa variabilidade, essa variação que você tem no seu conjunto. Tá? Então, quais são essas medidas de dispersão? Tá, gente? A gente tem a amplitude. O que é amplitude? Amplitude ou range, né? O amplitude vai estar relacionado à distância do seu conjunto, né? O que é a distância? Do menor valor para o maior valor do seu conjunto. Qual é o range? Qual é o intervalo que você está trabalhando, tá? A gente vai ter o desvio médio. O desvio médio a gente não vai utilizar, mas ele é um desvio que ele é obtido em relação à média. Ele dá origem ao desvio padrão, tá? Mas ele é um desvio em relação à média, né? O desvio médio dos nossos dados, tá? A variância, que é uma medida interessante também de variabilidade, tá? E ela em si é o que vai surgir posteriormente o nosso desvio padrão, tá? Na verdade, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da média, desvio quadrado da variância, a raiz quadrada da variância, tá? Ou a variância é o desvio elevado ao quadrado, tá? O problema dela é que ela não está na unidade de medidas que nós estamos trabalhando. Por exemplo, no caso anterior, 75 centímetros, a variância sairia em centímetros quadrados. Tá? O desvio padrão já vai sair em centímetro, que é uma unidade mais próxima. Tá? E o coeficiente de variação, que vai nos dizer aí em porcentagem, tá? Ou mesmo um valor numérico, comparando esse valor de variação que nós temos dentro do nosso conjunto. Tá? Então a gente vai ver amplitude, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação, também chamado de medida de relação. Tá? Ele vai estabelecer uma relação para esse conjunto. Então amplitude, R, ou simplesmente range, tá? Ela nada mais é que a diferença entre o maior e o menor valor do nosso conjunto de dados. Então aqui ressalto novamente a importância da organização ou de forma crescente ou de forma decrescente do nosso conjunto, porque facilita, neste caso, a gente encontrar qual é esse maior valor e qual é esse menor valor. Tá? Ela ignora todos os dados que estão distribuídos, só vai trabalhar com os extremos. Tá? Então lembra que a presença de outliers vai gerar uma amplitude provavelmente muito grande. Então nós tomamos o x máximo, ou seja, o maior valor do nosso conjunto, menos o nosso x mínimo, que é o menor valor do nosso conjunto. Então consideramos aqui o conjunto de dados ordenado 60, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 77. Nosso menor valor é 60, nosso maior valor é 77. Tá? Então, o máximo e o mínimo, então o nosso range ou a nossa amplitude é 77 menos 60 igual a 17. Então, quer dizer que o nosso intervalo ele tem uma amplitude de 17 unidades. Tá? Aqui não foi dito qual é a unidade dessa medida. Né? Se fosse centímetros, 17 centímetros de range. Perfeito? Essa é a questão da amplitude. Como que eu posso fazer a amplitude, por exemplo, no Excel? Tá? A calculadora, infelizmente, ela não faz. Tá? A não ser que você tome quais são os maiores e os menores valores. Mas o Excel ele pode nos ajudar. Tá? Vou pegar aqui o mesmo exemplo que a gente estava trabalhando na aula passada, que é o número de atendimentos pela ortopedia. Nós tínhamos 30 dados, a gente já organizou, né, digitou, depois organizou de forma crescente esses dados. A gente consegue perceber, né, que a amplitude seria, então, o menor valor é 101, o maior valor é 143 e a nossa amplitude, então, seria 42. Tá? Consigo analisar dessa forma, usando aqui o Excel, né? Porém, eu também posso fazer isto no Excel utilizando a seguinte relação, tá, gente? Igual, tá? Então vamos lá. Igual, eu vou digitar aqui maior. O que isso quer dizer? Ele vai pegar o maior valor do meu conjunto, vou abrir parênteses, então maior valor do meu conjunto, selecionei todo o nosso conjunto, tá?
Detalhe, quando eu digo maior, eu tenho que explicitar para o Excel qual o maior. O primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o primeiro, o segundo e o terceiro maior, tá? Ele pode ordenar dessa forma para a gente, né? Tanto que a forma que é maior, a matriz, né? Então os nossos dados, ponto e vírgula K, ou seja, qual maior eu quero, tá? Então a gente coloca ponto e vírgula e coloca 1, indicando que eu quero o primeiro maior, ou o maior realmente de todos. Tá? Então, o maior menos o menor, a parênteses, seleciono todo o nosso conjunto, novamente. Tá? Qual o menor? O primeiro menor, tá? O menor de todos. Então, dessa forma, ele vai tomar o maior valor do conjunto e vai tomar o menor valor do conjunto. Dei um Enter, ele vai apresentar então que nossa amplitude é 42. Tá? A amplitude ela vai ser importante para a gente definir intervalos de classe. Tá? É a partir dela que a gente consegue seccionar ou dividir o nosso conjunto em alguns intervalos. Certo, pessoal? Tranquilo quanto ao Excel? Então, maior e menor, duas funções importantes aqui no Excel para esse cálculo. Tá? Então, treinem aí em casa, quem tem o Excel, a questão de maior ou menor do nosso conjunto. Tá? A próxima medida é a questão, então, da variância. Tá? Então, a variância ela vai indicar para nós o quão longe, dos termos gerais, os valores se encontram do nosso valor esperado. Quem é o valor esperado? Tá, gente? É a média, né? Quando a gente toma o ponto de equilíbrio, que é a nossa média, medida de tendência central, nós esperamos que esse valor ele esteja ali, né? Eles estejam próximos daquilo. Então a variância ela vai fazer essa medição. Tá? Agora, a variância ela é apresentada então pelos símbolos, tomando cuidado, porque ela faz distinção entre variância populacional e variância amostral. Então, sigma, tá? Elevado ao quadrado, aqui faltou um quadrado, tá? Sigma elevado ao quadrado é a variância populacional e S ao quadrado é a variância populacional, tá? Ou amostral. Tá? Então, a variância populacional é quando a gente tem acesso então, a todo o universo de dados, ou realmente a população toda, tá? Por exemplo, um censo, né? Onde que você verifica todos da população. E a variância amostral é quando a gente trabalha então, com uma parte deste conjunto, ou seja, uma amostra. Tá? Então, uma parcela desse grande universo. Certo? Como que a gente faz o cálculo, tá, desta variância? Tá? Então, a variância populacional, então variância ao quadrado, ela é a somatória de x menos média. Então, a gente tem que entender aqui, ó, a variável menos a média elevada ao quadrado. Tá? A variável menos a média elevado ao quadrado dividido por n, que é o tamanho da nossa população. Tá? A variância amostral, ela vai tomar então S ao quadrado igual a somatória da nossa variável x menos a média da nossa amostra elevado ao quadrado dividido por n menos 1, ou seja, o tamanho da nossa amostra menos uma unidade. Tá? Então, isso é relacionado aí para fazer a distinção entre populacional e amostral. Certo? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês como a gente faria esse procedimento, tá? Pelo Excel. Tá? Depois a gente vê ali. Deixa eu ver se eu coloquei rapidinho. Tá? Não coloquei, mas vou mostrar aqui no Excel. O que seria necessário? Esses valores, né, que nós temos aqui, pessoal, eles são exatamente quem? Tá? Eles são os valores da nossa variável, 101, 107, 105, 115 e assim por diante. O que eu teria que fazer para obter essa variância? Tá? Eu teria que fazer aqui igual o valor de x, né, vou abrir aqui parênteses, né, o valor de x, que é 101, menos a média, que é 123, tá? Que é a C2, a nossa célula.
Isso elevado ao quadrado. Tá? Estou colocando a fórmula. Então ele vai apresentar que é 489. Tá? E eu teria que repetir isso para todos os nossos dados. Eu esqueci de fixar. Vou mostrar uma função interessante para vocês, tá, gente? Que é o seguinte, esse primeiro valor, se eu clicar aqui e arrastar, note que ele vai dar um valor porque ele vai tomar a C3 aqui. Ele não vai fazer a subtração pela C2, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fixar essa célula, C2. Como que eu fixo uma célula no Excel? Eu uso o cifrão. Então, quando eu faço isso, eu fixei a coluna C e fixei a linha 2. Tá? Então, quer dizer que essa fórmula sempre vai tomar essa célula como fixa. Por que é importante? Porque eu posso clicar e arrastar, então, tá? E ele vai fazer sempre a mesma operação. Olha lá que ele vai usar A2, A4, menos a mesma célula, e ele vai fazer todos os cálculos para nós. Tá? Então, o que é esse valor aqui? É o valor de x menos a média elevado ao quadrado. Tá? Como está aqui na nossa fórmula. Tá? Agora, o que eu preciso desses valores? A somatória. Tá? Então, eu vou colocar aqui soma igual soma de todos esses valores. Tá? Selecionei aqui todo o nosso conjunto, fechei o parênteses, pedi a soma, 3.096. Tá? Como que eu chegaria então na nossa variância? Né? No caso, isso aqui é uma amostra, então ela é igual, tá? Ela é igual à somatória desses valores ao quadrado dividido por n menos 1. Tá? Neste caso, então a gente tem a soma, que é a nossa B32, dividido por 29. Por que 29? Porque a gente está trabalhando com uma amostra e nós tínhamos 30 atendimentos. Tá? Então dou aqui um Enter, ele vai apresentar que a variância é 106,7587 e assim por diante. Tá? Tem outra forma de eu conseguir essa variância? Sim, tá? Eu posso pedir essa variância aplicando uma função direta do Excel. Por exemplo, var.a, tá, gente? var.a. O que é isso? Estima a variação com base em uma amostra. var.p estima a variação em torno de uma população. Como a gente está procurando sobre uma amostra, então var.a, certo? Abro parênteses, seleciono todo o meu conjunto de dados, fecho parênteses, dou um Enter. 106,7586,207. Note que o valor é exatamente o mesmo, tá? Então eu posso, através da fórmula, manipulando o Excel, que é uma forma que a gente vai ter que usar futuramente, né? Montando as expressões, eu vou ensinar vocês a montar planilhas para isso, tá? Ou você usar diretamente a função variância, certo? E para encerrar esse vídeo, tá, gente? A vantagem e a desvantagem, então, da variância, né? A vantagem, maior sensibilidade ao grau de desvio da população, tá? Ou da distribuição, tá? Importante na inferência estatística, tá? Trabalha com valores absolutos. Desvantagem, uso restrito na estatística descritiva, pois não expressa as mesmas unidades dos dados originais. Então, como eu disse, se é centímetro, ela sai em centímetro quadrado, já que os valores estão elevados ao quadrado pela expressão. Tá? Apresenta unidade de medida igual ao quadrado da unidade de medida dos dados originais. Tá? Então, para a questão de descrição do conjunto, ela não é muito vantajosa. Tá? Mas para inferência estatística, ela é, como que nós vamos ver futuramente. Tá? Pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho grande, peço desculpas por isso, 20 minutos de vídeo, tá? Mas no próximo vídeo a gente volta falando então do desvio padrão e do coeficiente de variação. Até lá, grande abraço, fui!